Eu quero ler com vocês no livro de Esther, o capítulo 4 e o versículo 14. Amém? Amém? Ok, que diz assim: porque se de tudo te calares, agora de outra parte se levantará para o judeu socorro, e livrará. Só um minutinho. Porque se de todo se calares, agora de outra parte se levantará para o judeu socorro, e livrará e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecerá. Essa palavra falou muito no meu coração. A gente sabe que Esté foi a rainha, a líder do judeu, e eu quero deixar essa palavra, o título dessa palavra, como o improvável. Porque muitas das vezes nós nos colocamos e Deus nos chama para fazer a obra dele, Deus capacita, porque capacitação nós não temos, é Deus que dá. E a gente às vezes acha que não tem capacidade para exercer aquilo que Deus colocou. Mas Deus ainda hoje, ele está chamando os improváveis. Porque nos dias de hoje, o que tem aparecido muito no meio dos templos, no meio das igrejas, é pessoas que falam, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho canudo, e as pessoas muitas das vezes elas olham para a outra e elas olham o que está de fora. Às vezes a pessoa tem vários diplomas, tem anel, tem isso, tem aquilo, e a pessoa está olhando, não, essa daí está preparada, essa aí é boa, essa aí vai fazer grandes coisas. E tira aquilo que Deus deu, porque a outra é simples. Então, o que eu quero dizer com isso? Esther, a gente vai ver aqui que o nome de Esther não era Esther. Esse livro de Esther, a gente vai ver do início ao fim, que não aparece em nenhuma parte dele a palavra Deus. Mas em todo o capítulo, Deus está inserido no livro. Do início ao fim, você vai ver Deus inserido em cada detalhe dessa história. E é interessante que muitas das vezes a gente pensa assim, a gente vai ver que, olha, Deus não estava inserido na história, mas estava ali. Mardoqueu, ele era Mardoqueu, mas o nome dele também não era Mardoqueu. Então parece um livro das pessoas que mostrava ser uma coisa que não era. Todas elas mostrou ser uma coisa. Esther, o nome de Esther não era Esther, era Hadash. Mardoqueu não era Mardoqueu. E aí a gente vai vendo. E o próprio Deus. Então, ultimamente, as pessoas às vezes chegam nos lugares e falam assim, olha, eu sou a fulana de tal. Mas se não botar o meu nome no cartaz, eu não vou pregar. Eu tenho que ter meu nome no outdoor, eu tenho que ter quantos seguidores eu tenho que botar isso tudo para poder eu aparecer. Deus nunca precisou de um nome no cartaz para agir. Deus nunca precisou de um nome para fazer cumprir aquilo que ele precisa fazer cumprir. E o interessante é que eu estava estudando sobre a vida de Esther. A gente tem aqui uma menina que ela era órfã de mãe e pai, ela era judia, ela foi levada cativeira, foi levada cativa para essa terra, né? E chegando lá, ela, por ter perdido a sua mãe, perdido o seu pai, o seu primo, que ficou como seu tio, criou ela. E chegando nesse lugar, Esté foi sempre sendo orientada pelo seu tio, como agir, como falar. E houve uma grande festa. O rei fez uma grande festa para comemorar uma vitória que ele tinha. E as festas naquela época, era o Império Persa, era o mais rico. Era o mais rico que tinha. E as festas duravam tipo 2 semanas, 1 semana. E a festa era tão rica, que as suas bebidas eram dadas em cálice de ouro. Então foi aquela festa grande. Foi quando o rei manda chamar a sua esposa, Vasti, para apresentá-la diante dos homens, daquele povo, e ela não foi. Por ela não ir, então ela foi destituída do cargo de rainha,
para que o plano de Deus pudesse acontecer na vida do povo judeu, porque Deus já sabia que aquele povo estava sofrendo. E o que acontece? Então chega a vez de Esté. Mas para pensar, Esté, quem era Esté? Antes de Esté ser Esté, ela era Hadash, como eu falei aqui. Uma menina judia, uma menina órfã, uma menina que não tinha parentesco nenhum. Ela só tinha a beleza do interior e do exterior dela. Criada pelo seu tio, não tinha nome, ela não tinha nome ali. Imagina uma pessoa desconhecida estar num lugar e, de repente, almejar alcançar um cargo mais alto de ser uma rainha. Imagina quantas de nós hoje, tá aí a missionária Jaqueline lutando com o projeto Girassol, que muitas das vezes a gente, como amiga, a gente conversa uma com a outra, e ela fala: eu sei que eu não teria capacidade para estar nesse projeto que Deus colocou. Mas ela entendeu o chamado e fez, e está fazendo. Porque Deus não está preocupado com o nível, da onde você nasceu, da sua família. Se você tem canudo, se você não tem canudo, Deus está querendo saber o seu coração com Ele. O que você tem para oferecer para Ele? Porque quando você se dispõe a oferecer, Deus se dispõe a agir naquilo que Ele quer. E Esté, então, não tinha nada, nada, nada que pudesse fazer. E houve esse, então, de Vasti ter sido destituída, e foi então colocada que ia ter algumas moças para ser experimentada para vir ser rainha. Então, passou todas essas moças. Mas o seu primo, ele era um escravo, mas estava sempre na porta do palácio. Vocês vão ler lá que ele estava sempre na porta. E ele sabia de tudo. Tudo o que aconteceu, o que ele fez? Ele pensou: bom, não pode ser Esther, não pode ser eu, mas pode ser, no caso. Peraí, que acho que. Ok. Ele não pensou só nele, porque muitas das vezes a gente está num lugar, a gente fala assim: não, se não for eu, então não vai ser ninguém. Mas ele, o que ele fez? Ele falou: não, eu estou aqui, eu vou preparar a minha prima, minha sobrinha, vou fazer tudo para acontecer que seja ela. E ele sabia de tudo que ia acontecer ali no palácio. Então, prepara, aquela menina vai ser preparada. Aquela menina ficou sendo preparada 1 ano, 6 meses com especiarias. 6 meses ela tinha que ser preparada em tudo, porque para ser uma rainha, ela tinha que aprender a falar aquela língua. Ela tinha que aprender a se vestir, ela tinha que aprender a falar, se comportar, receber. Ela tinha que esquecer toda a cultura dela para ser inserida na cultura daquele povo. Aí a gente fica pensando: mas espera aí, ela era judia. Ela ia fazer coisas que jamais, jamais seria visto com bons olhos por uma judia. Porque ela ia ter que fazer o quê? Ela ia ter que passar pela mão do rei. Ela ia ter que fazer coisas que naquele país fazia. Sacrifício, tudo aquilo ela teve que aprender. Então Deus tem seus propósitos. Aí o que eu quero dizer com isso? Então, preparar Esther para ser a rainha. Esther vai ser preparada. Chega o tempo de Esther ser escolhida. Mas antes dela, quando você vai ver a Bíblia direitinho, passou-se muito tempo, muitas moças foram na frente dela. Iam, se deitavam com o rei. Se o rei gostasse, ok. Se não gostasse, elas voltavam para casa e nunca mais voltava na presença do rei e nunca mais poderia ter outra vida com ninguém. Imagina como que a Esther não ficou. Peraí, quando que será então a minha vez de ir? Quando será o tempo que eu vou? Porque muitas outras passaram na frente dela. E ela ficou sendo ali aguardada. Deus trabalhando, e chegou então o grande dia de Esther ser consagrada à rainha. E o que acontece aqui? O seu primo falou para ela assim: olha, o teu nome é Hadash, mas você não vai declarar para ninguém o teu nome. Não declare, porque era o nome dela judeu, nome judia dela. E a gente, às vezes, chega num lugar, já percebeu, quando a gente, às vezes, chega num lugar, a gente é tão, às vezes, inocente, que a gente chega numa igreja ou quer conversar com alguém para orar com a gente, em vez de ficar quieto, deixar Deus revelar, a gente já começa.
eu estou aqui porque Deus falou que vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso na minha vida. É isso que eu estava falando no início da oração sobre as profecias. Aquilo que a gente sabe não precisa Deus revelar. Mas aquilo que está oculto é aquilo que Deus vai revelar. E a Esté ficou calada. Ela não falou nada. Ela não declarou, porque se ela tivesse declarado o nome dela, mais na frente ela não poderia ajudar, ela não poderia ser feito útil como ela foi. E ela ficou calada. Então, quando a gente chegar a algum lugar, deixa Deus revelar. Porque tem os vasos de Deus, tem os profetas de Deus dentro da casa. Não precisa a gente falar, olha, eu estou passando isso, eu estou sentindo isso, eu estou precisando daquilo, porque Deus revela. Não precisa da gente falar nada. Nada. E o que quer dizer? Então, o nome de Esther, a gente vai ver aqui que nos pensamentos dela, ela jamais poderia ser. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 55, se não me engano, 9, como a Jaqueline até falou aí, os pensamentos do Senhor não são os nossos. Eu vou pegar aqui para a gente ver. Eles são mais altos do que os nossos. Está em Isaías 55. Ok. Isaías 55, 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos. O caminho do Senhor é diferente do nosso. Às vezes você está pensando uma coisa tão pequena e Deus está tendo uma coisa maior para você. Às vezes você se coloca em situação que você fala assim: Senhor, eu não posso. E o Senhor está falando: pode. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A Bíblia vai mostrar aqui que a gente vai ver a história na Bíblia, a gente vai ver Deus usando tantas pessoas improváveis. A gente vai ver que Davi, a gente vai ver quando Samuel, ele vai lá ungir Davi. A Bíblia diz que Samuel chega lá para ungir o rei, Samuel olha o quê? Samuel olha primeiramente seus irmãos, passa o primeiro, passa o segundo. Samuel fala: com certeza é esse, é forte, é bonito, é o maior. E Deus falou: não é esse. Não é esse também. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. E Deus escolheu quem? Deus escolheu Davi. A gente vê também na família de Jacó. Teria que ser Rubi, Deus não escolheu Rubi, Deus escolheu José. A gente vê ali no povo, quando o povo vai invadir Jericó, a gente vê uma improvável. A gente vai ver Raabe, que supostamente era uma mulher que trabalhava, que muitos dizem que era prostituta, mas na verdade ela foi considerada prostituta porque ela tinha uma taberna, onde muitas pessoas iam para ali, se hospedavam ali, mas ela não era uma prostituta. Ela tinha tipo um lugar onde hospedava muita gente. E tem ali Raabe. Deus usou Raabe para libertar, para guardar aqueles homens através de Raabe. A gente vê quantas coisas que Deus faz. Aí voltamos para Hadash. A Bíblia diz que o nome dela era Hadash. Hadash era uma planta que dava no deserto. E era uma folhagem que ela não era de uma aparência boa, ela dava no baixo. E para ela crescer e ser sustentada, precisava de botar tipo escora para ela subir. Então, até nisso, ela precisava de ajuda. Como Hadash, ela precisou de ajuda do seu tio, ela precisou da ajuda de Deus, então ela precisou da ajuda. Então, a Hadash, o que acontece? Ela era uma planta que tinha que botar escora para que ela pudesse subir e não crescer sempre para baixo. E quando pegava suas folhas e era esmagada, ela exalava um cheiro, um perfume, mas precisava ser esmagada para que ela exalasse o bom perfume. E aquele perfume que saía daquela folha, ela era curativa para muitas coisas que a gente vai ver lá em Isaías, que era usada aquela folha para fazer medicina para curar muitas outras coisas. Hadash foi a mulher que Deus usou. Hadash foi a rainha que Deus usou. Deus usou com graça, com poder, com sabedoria. A gente não vê nome de Deus em nada, mas ela em todo tempo a gente vê Deus orientando essa mulher. E o que às vezes nós pensamos, nós às vezes, eu fico pensando, eu estava pensando hoje de manhã, eu falei: Senhor, eu vim de uma família de 12 pessoas, nós éramos 7.
E eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre gostei muito das coisas de Deus, vim de uma família crente. Meu pai crente, todo mundo na minha família é crente, mas por algum caminho eu desviei do caminho que Deus tinha para mim. E aquilo ali ficava na minha cabeça, porque eu falava assim, Senhor, por quê? Por que que todo mundo elogia as minhas irmãs, todo mundo chama elas para alguma coisa, todo mundo acha que elas são melhor do que eu, porque eu escutava falando. Não, você não vai para minha casa porque você não é uma companhia boa. Não, você não vai ter isso porque você não merece isso. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, falando: será que Deus nunca vai lembrar de mim? Porque eu não tinha nenhum atrativo para eles. Mas quando eu estava no meu particular com Deus, eu falava: Senhor, olha para mim, Senhor, eu estou aqui, diante de tanta coisa que eu passei. Como eu já falei, passei por 3 suicídios, Deus teve misericórdia da minha vida. E estou aqui hoje falando da palavra de Deus e dos meus irmãos, todos aqueles que estão. Não estou dizendo isso que por isso a gente tem que se engrandecer, não. Não é essa a palavra que eu quero dizer. Eu estou dizendo que o amor de Deus nos alcança onde nós estamos. Ao coração da gente, Deus nos alcança. Eu morava numa cidadezinha pequenininha, eu não tinha um sapato para dizer que era meu. Eu não tinha uma roupa minha, era tudo emprestado. E tudo o resto do resto. Hoje eu moro aqui na América, Deus tem abençoado a minha vida, que quando eu abro o meu guarda-roupa, eu falo assim, Senhor, me guarda, não é só porque eu compro, não, eu ganho. Porque como a gente está aqui na América, todo mundo sabe. A gente aqui é um país que os outros abençoam muito. Os patrões abençoam. Onde a gente mexe, Deus nos abençoa. Mas isso tudo é uma dádiva de Deus. Dádiva de Deus. Eu não podia gerar, eu tive 2 filhos. Eu tenho 4 netos, tudo dádiva de Deus. Então, quem sou eu para dizer eu era um improvável? E hoje Deus fez isso na minha vida. Então, a gente vai ver aqui que em todo o caminho de Esther. E a Bíblia diz que quando o primo dela fala para ela, se você não fizer, porque há uma lei lá que é para destruir, para matar todos os judeus. Todos os judeus teriam que ser exterminados. Então, o seu primo fala para ela, olha, vai acontecer isso e você precisa fazer alguma coisa. E Esther fala para ele, isso eu não posso fazer nada. Porque já tem muito tempo que eu não vou diante do rei. Porque elas só poderiam voltar diante do rei, mesmo ela sendo rainha, se o rei mandasse chamar. E se o rei não chamasse, ela não iria. E o primo foi onde que o primo dela falou: se você não fizer alguma coisa, socorro virá. Porque para esse tempo Deus te colocou. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para dar livramento a um povo que Deus te colocou ali. Foi para você, Jaqueline, que Deus te colocou. Foi você, pastora de Brasília, que Deus te colocou. É você, Mara, onde você está, que Deus te colocou. E às vezes a gente fica achando que nós não somos nada. Nós, às vezes, nos colocamos como tão pequena para realizar algo de Deus, porque não é nós, a essência, nós somos barro. Nós somos barro. A excelência que está dentro de nós é de Deus, mas somos barro, usado na mão do Senhor. E a Bíblia diz que ela vai então e fala para o seu primo: ok, faça o seguinte, jejua vocês, porque eu e as minhas moças vão jejuar. Ela não fez como muita gente, porque muitas das vezes a gente quer vitória. E a gente liga para alguém e fala: Fulano, ora e jejua por mim, que eu estou precisando de uma resposta. Mas você mesmo não ora. Você mesmo não jejua. Você mesmo não busca Deus. Você mesmo não fala com Deus. Deus está todo o tempo falando, te chamando com particular, mas você não vai. Você só acredita se for da boca dos outros, quando a boca de Deus está todo o tempo querendo falar com você. Porque hoje, irmãos, não precisa. Hoje, se você abrir a Bíblia, hoje não tem desculpa para você não ouvir a voz de Deus. Porque hoje não tem essa desculpa. Antigamente não tinha tanta Bíblia. Hoje você tem quantas Bíblias você quiser. A Bíblia diz: falta, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala com teu pai em secreto, porque ele vai te ouvir. E por que que a gente, às vezes, deixa tanta coisa acontecer na vida da gente? E a Bíblia diz que o Senhor dirige aquela mulher no jejum, porque aquela mulher foi dirigida a jejuar. E quando ela chega diante do rei,
ela fica na porta. Não era dia dela ver o rei, mas ela fica na porta. Na porta. O Senhor fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e ali cearei contigo. Ele está na porta. Esté estava na porta, e a porta é Jesus. A porta é o Senhor. Ele é a porta, e a porta está aberta. E o rei olha e vê e fala: epa, é Esther. Mas olha que interessante, aquele rei ali, ele pode ter a figura para a gente hoje no espiritual como de Jesus. Porque a Esther, ela se banhou todo aquele tempo. E ela se banhou com mirra, com nardo, com aquelas especiarias todas. A mirra, naquela época, até hoje, ela era usada para embalsamar as pessoas que morriam, para que não exalasse o cheiro. Então, eles botavam bastante mirra para poder embalsamar a pessoa para fazer o trabalho fúnebre. Mas quando Esther chegou diante do rei, Jesus olhou e falou: epa, o cheiro é de Esther, mas a essência é de Radasha. A essência de Radasha, que quando esmagada, exala o perfume que chegou diante de mim. É Radasha, não é Esther. É Radasha. E o interessante que a Radasha, ela era na região baixa. Mas como Radasha, ela estava no baixo. Mas como Esther, ela estava no alto brilhando. Ela brilhava como estrela, porque o seu nome Esther significava estrela. Brilhando, brilhando, brilhando. E ela pôde cumprir o propósito que Deus tinha para aquele povo. Porque através da vida dela, através da renúncia dela, porque para nós tem que ser sempre um privilégio ser contada como uma das tais que vai fazer história no que Deus quer realizar. É privilégio Deus chamar a gente para algo. É honra Deus nos convidar para algo. Em uma multidão, ele olhou para mim. Em uma multidão, ele olhou para cada uma de vocês. Ele poderia ter escolhido qualquer uma, mas ele olhou para você, escolheu você. Ele marcou você. E ele está perguntando hoje para você assim, o que você tem feito com o que eu tenho colocado dentro de você? O que você, aonde você passa, o que você tem exalado? O cheiro da mirra que vai maquiar a sua essência, ou você vai deixar exalar a Dasha, que precisa ser esmagada? Quantos nós de hoje não estamos sendo massacrados, esmagados para fazer a obra de Deus? Quantos de nós, às vezes, dormimos e acordamos, como Jaqueline falou aí, que não sabia que teria recurso para poder fazer o que ela tinha que fazer no Natal com as crianças, mas ela teve que entender que não era ela, era Deus. Que aquele que chamou, aquele que prometeu, ele garante, aquele que chamou, ele vai até o final com você. E ele falou para você, se não é uma batalha que já está vencida, ela já foi conquistada há mais de 2000 anos. A nossa vitória já foi conquistada. Porque a terra prometida Deus já te deu, mas conquistar cabe a cada um de nós. Tomar posse daquilo que Deus te deu cabe a cada um de nós. E você muitas das vezes fica falando, Deus falou que eu vou a tal lugar. O que você tem feito para ir? Se Deus te prometeu ir como missionário para uma outra nação, o que você tem feito para ir a essa outra nação? Essa outra nação fala a tua língua, tem a tua cultura? Porque nós temos que pensar em tudo. Esther, ela teve que esquecer tudo que ela aprendeu na criação dela e aprender a cultura daquele lugar para que pudesse ser o instrumento que Deus queria usar ali naquele lugar. A gente muitas das vezes não entende que Deus quer nos usar, que Deus tem e conta com cada uma de nós. Deus quer te usar no teu lar, no meio do teu esposo, no meio dos teus filhos. Quantas vezes, às vezes, Deus fala com a gente, o que a gente faz?
Eu não vou perder a minha família para o diabo. Nós não temos que perder o nosso ministério para essas coisas confusentas que está por aí. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus que têm sido julgados, têm sido misturados com aqueles que não têm compromisso com o rei. Mas nós não, nós estamos comprometidas. Nós temos um compromisso que Deus nos chamou com um comprometimento para fazer a obra dele. E o que nós temos feito com isso? Quem mata crente é crente. O mundo lá fora, ele não precisa fazer nada, porque já pertence ao diabo. As pessoas que estão no mundo, elas já são do mundo. Mas nós que somos a raiz de Jessé, o povo escolhido, selecionado, a luz do mundo, o sal da terra. Será que nós estamos realmente dando sabor? Estamos salgando? Porque vai ter determinada situação na sua vida que não basta dar sabor. Tem que salgar. Tem que salgar. Como é que estão sendo as nossas palavras? A Bíblia diz que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Está lá em Provérbios, temperada. Quando nós abrimos a nossa boca, o que nós temos pronunciado? Porque de manhã eu estou cheia de Deus. Ah, Deus é comigo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas do meio-dia para tarde, às vezes a gente esmorece. A fé diminui. E não é isso que Deus está falando. Nós vivemos em 4 estações. E todas as 4 estações, elas precisam ser vividas no seu tempo. Vai ter o inverno, vai ter o verão, vai ter a primavera e vai ter o outono. Nós estamos vivendo aqui no inverno. O inverno é frio. O inverno, muitas das vezes, você não quer sair da cama. O inverno, muitas das vezes, você não quer levantar de madrugada para dobrar o joelho para orar, porque está frio. O inverno, você não quer botar a roupa e ir para a igreja, porque está frio. É o inverno. É o inverno. Aí chega o verão, a gente está tão contente. Aí no Brasil mesmo, quando eu morava no verão, a gente quer abrir a janela, a gente quer limpar tudo. O sol vai entrar, a gente vai limpar, a gente vai mudar, move. É o verão. O crente tem o verão. O crente tem o verão na vida dele. Aí chega o outono. É tudo meio opaco. Aí a pessoa olha para você e fala, ih, aquela irmã ali hoje está, inverno passou, verão acabou, chegou o inverno, agora está no outono, ela está opaca, ela está sem brilho, ela não tem aquelas palavras mais que nos animam, porque ela está desanimada, mas ela está viva. Mas ela está viva. Mas ela está viva. Mas ela está viva. Nós, como crentes, vivemos as 4 estações na vida espiritual da gente. É lembrar que cada uma tem um significado. Esté viveu o ano, 6 meses sendo preparada, e mais 6 meses. Cada dia daqueles 6 meses contava. Ter que aprender a falar, a andar, a se mover. Deus está querendo nos levar a níveis maiores espiritual. Mas Ele está falando, ei, eu estou chamando. Eu estou chamando, eu estou despertando. Quanta de nós que não tem sido despertada na madrugada? Eu não digo que Deus só fala madrugada, não, que Deus fala em qualquer lugar que você vai. Mas, às vezes, Deus está querendo uma intimidade maior. Deus está querendo relacionamento com você. Sabe por que você está perdendo as suas batalhas? Você perdeu o relacionamento. Perdeu o relacionamento. Ele é um amigo. A Bíblia diz que ele é um amigo mais chegado que um irmão. Mais chegado que um irmão. E ele está falando com você assim, ei, eu não quero simplesmente que você me olhe como Deus que supre a sua necessidade na multidão. Porque a multidão ia atrás de Jesus só para adquirir aquilo que Jesus ia oferecer para eles, mas não estava interessado em Jesus. Não estava interessado em que Jesus pensava, no que Jesus queria, no que Jesus sentia.
Multidão queria pão, multidão queria milagre, mas acabava aquilo tudo, a multidão se dispersava. E Jesus estava falando assim: ei, vem ser íntimo meu. Eu preciso de um particular com você. Preciso te dizer coisas que só eu posso falar para você. Porque eu vou te dizer uma coisa: Deus, quando quer honrar, ele faz em público. Mas quando ele corrige em secreto. Se você está sendo envergonhada por aí, é porque Deus já falou de tudo que foi jeito e você não ouviu. Aí teve que ser do jeito para você entender. Mas ele continua falando com você assim: ó, vem porque eu quero ter um particular contigo. Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer restaurar a sua família. Porque o que era decreto de morte para o judeu foi decreto de salvação. Deus entra hoje na sua casa com salvação. Deus entra hoje no seu lar com salvação. Deus entra hoje nos seus projetos com liberação daquilo que ele prometeu. Segura aquilo que Deus botou na tua mão. Agarre aquilo que Deus falou que é seu. Lembre-se bem, muitas das vezes somos sim esmagada, como Hadassah foi. Ela foi esmagada. Porque se você pensar bem, quem que ia sentir? Não tinha mãe, não tinha pai, escrava num país estranho, a chegar a ser uma rainha. Deus vai levar o projeto Girassol onde ele falou que vai levar. Se você crê, amém. Se você não crê, eu creio por você. Deus vai fazer na vida de cada uma de vocês o que ele prometeu. Se você crê, amém. Se você não crê, eu estou crendo por você também. Porque é essa fé que eu estou vivendo hoje. É isso que eu estou agarrada hoje. Ninguém vai me separar do amor de Deus. Ninguém vai me separar daquilo que ele tem para mim. Nada. Não é marido, não é filho, não é neto, não é estabilidade, não é lugar, não é situação. Porque se ele me chamar hoje, eu estou pronta. Eu estou pronta. Porque não tem nada mais que me prende aqui nessa terra. Eu falo isso para Jaque, eu falo isso para tanta gente, as pessoas ficam me olhando, ela sabe que eu falo isso para ela, eu falo: Jaque, não tem mais nada que me atrai aqui. Porque a palavra de Deus, para terminar, diz que nós não somos daqui. Nós somos cidadão do céu. O negócio é que nós estamos querendo criar raiz num lugar que não é nosso. Nós queremos ir para o céu, mas queremos ficar raiz aqui. Não, eu sou daqui, não, porque é aqui. Não, Deus falou, mas eu vou fazer mais na frente, não é agora, não está na hora. Porque o que Deus tinha de fazer, ele já fez. Agora cabe você fazer a sua parte. Cabe você se aproximar. Cabe você dizer: Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, tem misericórdia, Senhor, mais uma vez. Porque o nome ele está chamando. Na porta ele está. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele está batendo. Se você abrir hoje, ele entra. Existem causas que vocês entraram nesse ano. Pessoas com causas nesse ano que entraram e desesperançada, achando que estava tudo perdido. Estava tudo perdido. E Deus está falando: não está. Porque Deus está te alinhando para entrar no melhor. Está te alinhando para que você venha desfrutar do melhor. Porque aquilo fora do tempo não é benção. Benção fora do tempo é maldição. Fruto fora da hora não presta. E Deus está querendo dar para você no tempo certo. Então é a palavra que eu deixo para você nessa tarde. Encha-se de Deus. Não desista dos seus projetos. Não desista. Não desista. Não desista. Como eu estou falando aqui agora, a pastora Mônica, ainda não é esse lugar. É só passagem, viu? É só passagem. É só passagem. É só passagem. É só passagem. Mara,
Deus ainda continua contando contigo. Eu sei que muita gente fala, Mara, para você, e você fala assim: já escutei isso todo o tempo. Parece até receita de bolo. É receita de bolo. Pois não é receita de bolo, Mara. Não é receita de bolo, Mara. Você tem algo que Deus está querendo realizar dentro do teu íntimo. Mas ele está falando assim: eu preciso entrar, tirar, para que o novo entre. Ele não pode fazer coisas novas se ainda existe, Mara, práticas velhas, pensamentos velhos, coisas, Mara, que não faz parte mais da sua vida. Deus tem um carinho especial muito grande com você, mulher. Tu sabe disso. Tu sabe disso. Eu sei que você se sente cansada, desestimulada. Ah, eu vou só para dar uma força, eu vou só para ajudar. Mas parece que eu já não estou sentindo mais nada. Mas Deus ativa hoje uma chave dentro de você. Ele ativa hoje uma chave dentro de você. E ele diz, Mara, que não vai te perder. Não vai, se preciso for, Mara. Ele entra de novo e te arranca. Ele te arranca, Mara. Porque não é só porque você está se sentindo incomodada. É porque muitos têm se incomodado com você. Muitos têm se incomodado com você, porque sabe que você pode dar muito mais do que você tem dado. Não estou dizendo em termos, estou dizendo em termo espiritual. Espiritual. Você pode provar, Mara, de coisas extraordinárias da parte de Deus, porque Deus quer fazer isso com você. Ele está falando, ó, não tome isso como receita de bolo, porque não é. Não é. Não é. Não é, Mara. E aquilo que se rompeu há muitos anos dentro de você, Mara, você sabe. Deus está colocando no lugar. É algo um particular entre você e Deus, não preciso falar nada. É um particular entre você e Deus. Se faz. Deus sabe. Deus sabe, Mara, porque Ele te conhece. E Ele está tocando, Mara, lá. Lá. Lá onde você botou um montão de coisa para ninguém mexer e não ver. Mas ele está falando assim: pode você esconder de mim aquilo que os meus olhos estão contemplando e vendo? Damanto, Idecanta, Nebe, Andarabaxé. Deus falou para você esse ano, olha, ele manda falar para você que eu vejo um relógio sendo colocado no teu braço. Ordem espiritual, Mara. E ele fala assim, olha, o ponteiro começou a rodar. Demanto, Idecanta, Nebe, anda. Já começou a rodar o ponteiro, Mara. O ponteiro começou a rodar. Tá rodando. Eu vejo esse relógio rodando, rodando, rodando. E quando concluir a hora, porque acabou. Ele falou, até aqui eu deixei ser do jeito que você pensa. Estou falando na autoridade de Deus para você, Mara. Até agora foi do jeito que você achava que era. Mas não é do seu jeito, é do meu. Não é mais a sua vontade, é a minha. Não é mais o seu querer, é o meu. Porque eu te tomo pela mão e te carrego e te mostro que sou Deus na tua vida para cumprir aquilo que eu falei que ia cumprir. Promessas que foram feitas há muitos anos. Mas esse negocinho aí dentro de você, é entre você e ele entrou hoje. Você vai sentir um incômodo tão grande, Mara. Tão grande, que não vai ter lugar que você vai se sentir confortável, a não ser ir como Maria para os pés. Ele está falando assim, ó, vou te trazer aos meus pés. Vai começar de baixo, aos meus pés.
Porque Deus tem coisa grande, grande, grande. Do projeto Girassol, para Mara, para Jaque, para Mônica, para Luciene, para Márcia. Para todos vocês, Deus tem coisa grande nessa tarde. Eu sinto uma presença de Deus muito grande. A Jaque começou a live, meio que, Senhor, é a primeira do ano. Cansada todos nós estamos. Como vai ser isso? Mas Deus, ele fala para você, tu tá esperando, Jaque, eu entrar pela porta, eu entro pela janela. E quando tu pensa que eu vou entrar pela janela, eu já estou dentro da casa. Já estou dentro da casa. Acabou. Acabou esse ano. É aliança. A Mara ganhou um relógio. A Mônica ganhou uma aliança. A Jaque ganhou muitos papéis que vão ser assinados. Muitos papéis vão ser assinados, porque Deus te arrancou de mesas que não te queria mais. E falou para você: ninguém vai sentar na cadeira que eu te coloquei sentada. A cadeira é para você sentar. Não se sinta pequeno e nem menor, porque esse ano é o ano dos improváveis. É o ano daqueles que falavam assim: eu não tenho, ele fala, mas eu dou. Eu não posso, ele fala, eu posso. Eu não vou conseguir, ele diz, eu já consegui. Porque quando eu morri ali naquela cruz e o meu sangue foi estendido ali, foi para que você hoje pudesse entender que a vitória eu já dei. Ele está te dando já a visão de águia. 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 E ele está falando assim, ó, deixa para trás o que passou. Porque eu te chamei, porque tem um alvo para colocar na tua vida. Prossiga para o alvo, que tu vai chegar no lugar que eu tenho te prometido. Prossiga para o alvo. Que cesse nessa tarde todas as vozes e apenas a voz de Deus fale no coração de cada uma de vocês. Alinhamento. Deus está dando alinhamento para cada uma de nós. Porque ninguém entra nessa live simplesmente porque é uma live para entrar e mostrar que, ó, estou aqui. Nós entramos para oferecer tudo aquilo que nós temos recebido. E ao oferecer, Deus retribui a cada uma de vocês. Porque aquela mulher, quando aquela mulher que chegou, Eliseu chegou para aquela mulher, ele não perguntou a ela assim, ó, eu vou te dar alguma coisa. Ele falou para ela assim, o que você tem na sua casa? Deus está falando para cada uma de vocês hoje, o que você tem na sua casa? Porque aquela mulher achou que não tinha nada. Porque ela chegou para o homem e falou assim, olha, o meu marido era homem de Deus e ele morreu. Ela deu testemunho daquele homem. Ele era homem de Deus, ele foi homem de Deus, ele te serviu. E ele morreu, e ele fala assim: o que você tem na sua casa? Porque cada uma de vocês tem algo que Deus colocou na vida de vocês. Tem um talento na vida de. Ninguém vem para Jesus sem ter algo. Cada uma de nós temos algo para oferecer. E aquela mulher declarou que ela só tinha um pouquinho. E do pouquinho Deus fez multiplicar. De repente você está falando assim, eu estou com muito pouquinha fé. Coloca na mão de Deus que Deus aumenta. Eu tenho um pouquinho de esperança. Coloca na mão de Deus e Ele vai multiplicar. Eu tenho um pouquinho. Deus está falando, eu vou terminar essa palavra com essa passagem. Eu só tenho um pouquinho. Porque Deus, quando chegou para aquele menino, Jesus sentou e perguntou assim, o que que tem? Aquele menino tinha o quê? 2 peixinhos e 5 pães. Ele tinha. Então, todos nós que nos apresentamos diante de Deus, naquele tempo, ninguém ia diante do profeta sem ter algo para oferecer.
Hoje nós não precisamos chegar diante de Deus sem ter, você tem. Você tem lágrima, você tem oração, você tem uma palavra. Abre a tua boca porque Deus enche. Está se sentindo pequena, incapacitada, não tem como fazer isso? Não, Deus te chamou e você vai fazer. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, enchendo vocês a cada dia. Vai ser um ano de muita resposta. Antes do meio do ano, vai ter testemunho sendo dado aqui. E eu vou ver. Eu vou estar na primeira fila vendo cada uma dessas coisas que Deus falou. Da Mônica, da Mara, da Jaque, de cada uma de vocês. Ore por mim, ore pelo meu lar. Conte comigo por vocês precisar. Já estou com a minha voz bem melhor e deixo essa palavra para vocês. Amém?